Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nessa 19ª semana do Tempo Comum, Palavras de Salvação, hoje, sexta-feira. E o Evangelho de hoje, de Mateus 19, 3 a 12, nos diz o seguinte: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lês que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor fala sobre a importância e o grande valor que tem o matrimônio. A grande importância que todos nós, aqueles que preparam para o matrimônio, aqueles que se preparam para receber o sacramento do matrimônio, devem sempre pensar nesta grande responsabilidade que é este sacramento. Não é algo, hoje em dia, como nós pensamos, já casa muitas das vezes pensando, se der certo, se não der certo, separa. Não deve ser assim, porque o casamento e o matrimônio é um exemplo, é um reflexo da união de Cristo com a Igreja, do esposo com a esposa. O esposo é Cristo, a esposa é a Igreja, desta união que não se separa jamais. E assim mesmo deve ser entendido esse sacramento também do matrimônio, de um homem que se casa com a mulher e justamente nesta fidelidade, nesta unidade, nesta união, não são mais apenas, não são dois, mas como diz o próprio Evangelho, são um. É a unidade perfeita. E por isso, meus irmãos e irmãs, devemos sempre refletir sobre esta grande responsabilidade e aqueles que assumirem esta responsabilidade, pensarem muito bem, se prepararem muito bem para viver esse amor plenamente através do sacramento do matrimônio. E o Senhor nos fala também daqueles que, vamos dizer, os consagrados, que se fazem realmente, aqueles que se dedicam também a uma outra missão. Nesse mês de agosto, nós pensamos no mês vocacional. Existem todos os tipos de vocações e todas elas devem nos levar a Deus e nos levar também ao serviço do próximo. O matrimônio, o esposo, a sua esposa, um dedica-se ao outro. Aqueles que se fazem consagrados a Deus e também se dedicam ao próximo, a todos aqueles que o Senhor nos colocar diante de nós para sermos também, para ser o nosso próximo, ser a nossa missão. Que Deus nos ajude e que nos faça cada vez mais felizes nas vocações no qual o Senhor nos chamou. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.